Estamos acabando as aulas de redes neurais de aprendizagem de máquina 2 no departamento de computação da UFSCar. Bora! Primeira coisa importante aqui é que o que eu vou falar é sobre texto, né, língua natural, mas não significa que eu vou dar uma aula de PLN, de processamento de linguagem natural, tá? Não confunda a grande obra do mestre Picasso com... Mas por que eu estou falando isso? Porque tá numa hype aí de rede neural e tem um monte de gente aplicando rede neural em texto falando isso aqui é PLN. Não, PLN é um mundo de coisas e que o aprendizado de máquina aplicado ao processamento de línguas naturais é um belisquinho ali, tá? É um trequinho de nada ali dentro. Então é importante fazer esse disclaimer aqui, porque tem muita coisa além aí, né? Quando você fala de fazer PLN, você está falando de fazer todo um processo, está falando sobre anotação, está falando sobre pensar em níveis sintático, semântico, etc., da língua, tá? E aqui a gente não vai fazer isso, aqui a gente vai mostrar algumas ferramentas que a gente, com o olhar de aprendizado de máquina, a gente consegue fazer algumas tarefas do PLN, tá? Eu não vou mostrar código, então eu já vou começar falando o seguinte: apele para algumas coisas como o NLTK, beleza? Aqui é uma biblioteca em Python que tem bastante das coisas que eu vou falar, principalmente no começo. Beleza, primeiro eu preciso falar o que é um modelo de linguagem, porque a gente vai se basear muito nisso, né? E eu vou usar o comecinho do capítulo sobre PLN, desse livro clássico do Russell e Norvig, que está eu não sei se é essa edição mais nova, mas a que eu tenho é a terceira edição, que é esse cara que está aqui em cima. E ele começa falando sobre modelos de linguagem, no capítulo 22.1. E ele fala o seguinte, né, que as linguagens formais, tais como as linguagens de programação Java ou Python, têm modelos de linguagem precisamente definidos. Tá? Que esses modelos de linguagem eles são definidos aí por regras gramaticais, regras semânticas, e eles são precisamente definidos porque a gente sabe, abre aspas, né, que o significado de 2 mais 2 é 4. E o significado de 1 sobre 0 é que ele vai ter que sinalizar o erro. Beleza? Então isso é bem nítido. Agora, quando a gente está falando sobre as linguagens naturais, que nem a língua portuguesa, por exemplo, né, ela não pode ser caracterizada como um conjunto de sentenças definitivas. E aí ele discute mais um pouquinho, dá alguns exemplos, e ele conclui o seguinte: portanto, é mais frutífero definir um modelo de linguagem natural como uma distribuição de probabilidades sobre sentenças em vez de um conjunto definitivo. Ele abre isso um pouco mais, que ele fala que não tem que ser só sobre sentença, mas que tem que ser em outros níveis também. Mas o ponto é, a gente está falando de modelo de linguagem como algo que você modela uma linguagem de tal forma que você consiga ter uma noção das relações entre as palavras, etc., não com regras específicas que nem uma linguagem de programação, mas sim com probabilidades envolvidas. Então, né, só para fechar bem isso, no final ele fala o seguinte: finalmente, as linguagens naturais são difíceis de lidar porque são muito grandes e em constante mutação. Assim, os modelos de nossa língua são, na melhor das hipóteses, uma aproximação. Então, a gente não consegue modelar perfeitamente uma língua, até por causa das várias nuances, das grandes variações, língua formal, não formal, e essa constante mutação, e etc, etc. Beleza? Então, a gente vai brincar um pouquinho com isso hoje. Primeira coisa que nós vamos falar é um modelo de linguagem mais conhecido, que é o Bag of Words, é o saco de palavras. A ideia geral é você pegar um texto e aí você contar as palavras que estão ali dentro, tá? Então você vai fazendo ali uma matriz de frequência. Para cada documento, né, ou sentença, para cada um que for o meu exemplo, né, eu vou fazer um vetor de frequência das palavras. Cada palavra é um atributo e o valor desse atributo é a frequência da palavra. Frequência no sentido de quantas vezes aparece, tá? Não frequência no sentido de sinal digital. Alguns exemplos de coisas que eu posso fazer usando o Bag of Words, né? Por exemplo, a classificação de notícias em categoria. Eu vou mostrar como faz categorização, tá? Mas, nesse caso, as notícias, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, o que eu chamei de documento são as notícias. Então, cada notícia é um exemplo. E categoria pode ser, ela é sobre política, ela é sobre esporte, coisas do tipo. Tá? E pode ser mais de um rótulo, então pode ser multirótulo.
A análise de sentimento é uma tarefa que tá bastante comum, né? Nela pode ser qualquer coisa, a minha sentença ou documento, pode ser, por exemplo, tweet, pode ser um review de um produto. E o sentimento é um sentimento positivo ou negativo. Então eu tenho lá um review da minha geladeira e eu falo assim, essa geladeira é uma bela do... Esse não é um sentimento positivo, certo? Então eu vou ter que ter alguma coisa que vai falar para mim que é negativo. Posso tentar identificar fake news e assim por diante, tá? Tem um monte de tarefa que eu consigo fazer modelando os meus textos com essa tal de bag of words aqui, tá? Que é normalmente conhecida, né, geralmente só por boa aqui. Mas, peraí, como é que é isso, né? Só para deixar um pouco mais claro, eu coloquei essa imagem aí. Então imagina que a gente tem essa frase, it is a puppy and it is extremely cute. Então o it, ele apareceu aqui, ó, it is a puppy and it is extremely cute. Então o it está aqui, ó, ele aparece duas vezes, tá? O they, ele aparece no meu vocabulário, quer dizer, pode ter alguma outra sentença que tem o they, mas ele não tá nessa frase aqui, beleza? Nessa frase ali, ó, eu tô apontando para a tela, mas não é para o mesmo lugar que vocês estão vendo. A mesma coisa essa palavra aqui que eu não sei, ó, que diabo de palavra é essa aqui? Aardvark. Não sei se a palavra significa alguma coisa. Tá, mas tem cute, tem extremely, tem... elas aparecem uma vez. Não tem cat, então ela aparece zero. End aparece uma vez. Pup aparece uma vez. Beleza? E assim eu monto esse meu vetorzinho aqui, meu bool vector. Beleza? E aí como é que eu faço para usar tal do bag of words aí para fazer uma tarefa dos tipo das que eu falei lá, fake news? Né? Então o que vai acontecer é que eu vou ter meus documentos ou sentenças, tá? E aí, para cada um deles, eu vou extrair um bool vector daquele lá. Então, eu tenho aqui para o primeiro documento, e aí tem um rótulo, né? Se a notícia é de futebol, aqui, então é de esportes. Aí eu vou lá no documento, extraio o bool vector de novo. Essa notícia aqui é de política. E assim por diante, né? Então, eu extraio um negócio aqui, extraio outro aqui, política, sei lá, cultura, meio ambiente. Beleza? Ok. E assim eu faço, né, para todos os meus, sei lá, milhares de documentos aí, eu vou criando essa tabela atributo-valor desse jeito. Eu uso ela para treinar um modelo. Esse treinamento aqui pode ser com o que você quiser, pode ser com SVM, pode ser com uma Random Forest, pode ser com qualquer coisa, tá? A única recomendação que se faz é que quando você trata de textos com similaridade, é bom você usar a similaridade do cosseno, tá? Por motivos diversos, mas especificamente porque o meu Euclidiana, ela é muito sensível a, por exemplo, um texto mais longo, você vai ter palavras que vão aparecer mais vezes. Num texto pequeno, pode ter a mesma proporção, aquela palavra pode aparecer a mesma proporção de vezes, mas ela, o texto ser mais curto, a frequência dela vai ser menor, então tem alguns probleminhas aí que a cossena é um pouco mais robusta, tá? Não é ponto dessa aula, não. Beleza, aí eu faço esse treinamento aqui, sai para mim esse modelo. Quando chega um novo documento, uma nova sentença, eu extraio esse vetor de atributos aqui, que é aquele bool vector. Então é o bool vector. E eu passo ele no meu modelo, e o meu modelo vai atribuir para mim o rótulo. E aí eu verifico se ele está certo ou não. Beleza? Tem um problema nisso? Nesse momento, se eu tivesse em aula, eu ia parar, a gente ia discutir vários problemas, até a gente ver se chegava na mesma conclusão, tá? Mas tem vários problemas. Eu vou apresentar alguns, os mais frequentes, tá? Primeira coisa, você tem muita palavra que não agrega informação nenhuma. Então, por exemplo, artigos a, o, na verdade, a gente quer inclusive ser agnóstico aí a gênero, tá? A gente quer ser gender free. Mas tem mais outras palavras, como mas, então, né? Então, se. Isso aqui aparece em todos os tipos de texto, uma. Por que que é interessante você remover? Tem dois motivos. Primeiro que não agrega nada, porque se você quiser, por exemplo, separar uma notícia de política com uma notícia de esporte, então é uma palavra que não discrimina se é esporte ou notícia, certo? Esporte ou notícia. Se é esporte ou política. Se, uma, a, o, também não diferencia nada, tá? E o segundo motivo é que se você deixa essas palavras, além de não diferenciar nada, você está colocando mais e mais atributos, e aí você vai cair no problema da maldição da dimensionalidade. Então o que a gente faz é remover essas palavras que são conhecidas como stop words. Então é bom lembrar que stop words, essas que eu coloquei são exemplos de stop words gerais, né?
mas também pode ter stop word que é específica de domínio. Então, por exemplo, você está trabalhando no e-commerce, né? Você está olhando títulos e categorizando em tipo de produto. Se alguém resolve colocar como barato, barato qualquer um pode colocar em qualquer produto, tá? Novo, qualquer produto. Então essas palavras são específicas de domínio que eu posso colocar numa lista de stop words aí e remover. Geralmente a remoção é feita por isso mesmo, no dicionário. Você vai lá, pega uma palavra, olha no dicionário, vê o que aconteceu, se ela está lá ou não, e aí você mantém ou não. Uma coisa que eu esqueci só de falar é que a gente passa, antes de tudo, a gente passa o texto por um processo chamado tokenização. Então a gente sai daqui, ó, desse texto cru aqui, que é só uma sequência de caracteres, né? E a gente vai ter um tokenizador que para nossa língua é fácil, entre aspas, tá? A maior parte das vezes, pontuação e espaço é suficiente para eu separar uma palavra da outra. Beleza, só que eu falei da maldição da dimensionalidade, mas eu continuo só removendo stop word, eu continuo tendo muita palavra que eu vou modelar num saco de palavras aí, né? E aí, palavras muito específicas também não ajudam. Então, palavras que vão aparecer em um único texto, tanto faz, também não vai diferenciar. Às vezes, o que é comum você ver pessoas fazendo é o seguinte, né? Se você traçar um gráfico aqui, aqui é a frequência da palavra, né? A quantidade de vezes que a palavra aparece, e ordenar, vai dar um treco assim, vai ter umas palavras que vão aparecer muito, e aí isso começa a cair, e aí isso aqui dá uma estabilizada aqui embaixo. Pega um ponto aqui, e corta todo mundo que está para lá e todo mundo que está para lá. Você corta palavras muito frequentes, que elas geralmente são stop words, e você corta palavras que são pouco frequentes. E tem mais problema aí, né? Então, termos compostos. Machine learning, aprendizado de máquina, são termos, essas várias palavras, esses vários tokens, eles formam uma única coisa, né? Então, machine learning, se eu fizer um tokenizer lá, o tokenizador, ele vai me retornar dois tokens, machine e learning. Só que se eu olhar por isso, né, machine learning é uma coisa, machine é outra, pode ser uma máquina numa fábrica, e learning pode ser o que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão estudando, né? Isso aqui é um curso, e vocês estão learning. Então não tem nada a ver eu separar. Para resolver esse tipo de problema, eu posso usar n-gramas, né? Então, quando eu faço aquela tokenização que eu falei para vocês antes, conta as palavras, eu estou fazendo 1 grama. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar palavras consecutivas. E aí eu vou ter 2 gramas, 3 gramas, 4 gramas e assim por diante. 4 gramas é um negócio que um pouco difícil de acontecer. Mas bigramas e trigramas são comuns, tá? Nossa, mas aí eu vou aumentar, vai ter um número de palavras muito grande, né? Porque se eu escrever assim, eu estou estudando aprendizado de máquina, eu estou é um bigrama, estou estudando é outro bigrama e assim por diante, né? Mas vai acontecer também de muitas dessas combinações aí não serem termos que realmente são termos ali, né? Então eles vão aparecer como muito específicos. Ou se são eu estou, vai ser pouco específico. Então, naquela curva que eu mostrei no slide anterior, talvez você consiga remover isso e tudo mais. Mais um problema, né? Se eu só constar que a palavra existe, e existe uma versão disso que é o Bag of Words binário, né? Em vez de eu falar, volta lá no exemplo. Em vez de eu falar, which aparece 2 vezes, né? Eu falo simplesmente se ele apareceu ou não. Então aqui eu substituo esse 2 aqui, ó, por 1. Toda vez que uma palavra apareceu é 1. Não importa se ela apareceu 450 vezes, eu coloco 1 aí, tá? Esse é o Bag of Words binário. Se eu fizer isso, pode ser muito pouco informativo, porque a palavra bola pode aparecer em esportes 400 vezes no mesmo texto, beleza. Só que bola pode aparecer, sei lá, num texto policial. As crianças estavam jogando bola na rua quando aconteceu o crime, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O classificador não vai saber, porque apareceu bola em 2 textos, não vai saber diferenciar por isso, tá? Então é pouco informativo. Usar a frequência absoluta do jeito que estava no exemplo que eu mostrei agora há pouco pode privilegiar algumas palavras, tá? Algumas palavras realmente vão aparecer mais e etc. E às vezes são muito específicas ou pouco específicas e o meu corte não cortou, né? Inclusive eu esqueci de citar, aquele corte é um corte de Loom. E beleza, vai acontecer que o meu modelo vai acabar se enviesando por algumas palavras só porque elas aparecem mais.
principalmente se for baseado em distância, né? Tem tudo isso. Então, uma coisa que é muito comum, que ajuda a resolver bem esse problema, é o TF-IDF, que é o Term Frequency Inverse Document Frequency, que é esse monte de equação aqui, mas ela é bem simples, tá? Então, o TF-IDF de um termo em um documento, em um conjunto de documentos, é o Term Frequency, eu já vou explicar, de um termo num documento. Então percebe, aqui eu estou fazendo só termo em documento. Então eu estou pensando no Bag of Words, eu estou pensando só na linha, tá? Então um documento é um exemplo. Então eu pego todos os termos daquele exemplo. O IDF é um IDF de termo pelo conjunto de documentos. Então agora eu estou ignorando a linha, estou pensando em colunas, beleza? Quando eu atravesso uma coluna, eu estou olhando para um termo, né, que é o atributo aqui, todos os documentos, beleza? O TF, então, é a frequência daquele termo no documento dividido pelo total de palavras, pela soma da linha. Beleza? Só aquela, para ser a proporção, né, de fato, do aparecimento dela, não uma contagem absoluta. E o IDF tem uma noção do inverso de aparecer muito nos documentos, né? A intuição aqui é a seguinte: se eu tenho um termo que aparece em todos os documentos, ele não é muito informativo para mim. Agora, se eu tenho um termo que a maior parte das vezes ele aparece no documento A, B e C, e só, então é interessante para mim, tá? Então esse cara reflete isso, né? O log do inverso, do tamanho, né? do conjunto de documentos, por essa norma aqui. Aliás, conjunto de documentos, conjunto de textos, conjunto de sentenças, usualmente é chamado não de conjunto de dados necessariamente, mas o mais comum é chamar de corpus. E o plural de corpus, se você está usando em português corpus com acento no O, o plural de corpus é corpus. Se você está usando sem o acento, significa que você está usando a palavra em latim, então o plural é corpora. Coisas da vida. Beleza, eu falei de corpus antes, eu esqueci que estava grifado nesse slide aqui, tá? Então é o seguinte, o TF é a frequência relativa do termo no documento. Então, para cada documento eu vou ter TFs diferentes para cada termo. Já o IDF é constante para o corpus. Tá? Então, de novo, aqui, ó, ele é inversamente proporcional ao número de documentos em que o termo aparece. Se ele aparece em muitos termos, então ele é pequeno. Se ele aparece em poucos documentos, perdão, então ele é grande. Vamos falar um pouquinho mais de problemas, né? Eu estou falando problemas para chegar em um lugar. Mas Bag of Words é muito bom. Tem muitas vezes fazer um modelo baseado em Bag of Words vai tão bem quanto modelos mais complexos, tá? Então, valeu esse disclaimer no meio aqui. Lembrando uma característica específica do Bag of Words é que palavras diferentes, do jeito que eu mostrei até agora, cada uma vai virar um atributo separado. Então, quando eu falo assim, por mais que eu tire aqui as minhas stop words aqui, ó, o, a, o, do, tá? O que vai acontecer é dinheiro, dinheiro e dinheiro, tudo vai ser um atributo. Só que perdeu, perdeu e perdeu vai ser um atributo. Só que o problema é assim, ó, banqueiro vai ser um atributo e banqueira vai ser outra. E dono do banco, que seria o banqueiro, dono vai ser uma e banco vai ser outra. Então, assim, os três eu estou falando a mesma coisa que até parece que acontece, que é o banqueiro perdeu dinheiro, né? A diferença é que era o se identificava com gênero masculino, aqui gênero masculino, feminino, e depois eu separei, banqueiro, falei dono do banco. Isso é bom? Não, isso é ruim, né? Eu estou aumentando minha dimensionalidade, as palavras significam a mesma coisa, basicamente, e eu estou trocando aí, quer dizer, estou tirando informação para o meu modelo, tá? Mas eu posso pensar o seguinte, eu posso falar, ó, banco, que apesar da ambiguidade, que é um outro problema bem mais cabeludo, né? Eu vou fingir que banco aqui só significa banco de dinheiro mesmo, não banco da praça, que você senta aí para comer, né? Então, banco, banqueiro, banqueira, todo mundo poderia simplesmente corresponder a um mesmo token, que seria um token equivalente a esse banco, né? Banco de dinheiro. Para isso eu tenho duas técnicas. Tem mais, mas a princípio eu tenho duas técnicas, tá? A primeira delas é o stemming, que eu vou levar ao radical da palavra. Se não for isso, o Diego da edição vai colocar um Faustão falando errou. Mas eu acho que é radical. Às vezes eu erro esse nome. Então, por exemplo, né, o banco, o banqueiro, etc., vai todo mundo virar banque. Pedra, pedreira,
pedrada, todo mundo vai virar pedra, né? Então aqui, ó, a pedra, pedreira, pedrada, tudo isso aqui vai virar isso aqui, beleza? Quando eu falo lemmatization, esse cara aqui eu já estou falando, é o sentido do dicionário. Então, quando eu falo, ó, she studies, enfim, verbo estudar, vem para study. Beleza. Quando eu falo studying, também vem para study, tá? Nesse caso aqui, ó, ninhas e ninhês, então meninas e meninice, significam coisas diferentes. Elas vão para tokens diferentes, tá? E aqui, ó, no stemming, elas vão para o mesmo token, beleza? Então aqui é significado do dicionário e ali em cima é o radical. Beleza, né? Então o stemming, lematização funcionam muito bem, ajudam bastante na minha representação, tá? Mas e casos como Paris e Berlim? Elas vão ser dois tokens, não importa se eu usar lematização, não importa se eu usar stemming. Faz sentido, tá? Mas só que elas são tão diferentes quanto abobrinha e bicicleta. Bom, Paris e Berlim ambas são capitais de países da Europa. Abobrinha e bicicleta eu não consigo ver uma relação, tá? Então, o Bag of Words não consegue modelar isso aqui, porque lá a gente assume completa independência de semântica, de tudo entre as palavras, tá? Tem outra coisa que eu estou desprezando completamente a ordem das palavras, né? E aí, sintática e semântica você perde também, tá? Então tem até um exemplo que eu vou usar depois na aula mais para frente, porque é um exemplo que está no blog de onde eu tirei as figuras, que você fala assim, João mordeu o cachorro mordeu o João. Para o Bag of Words é exatamente a mesma coisa. E nesse contexto que eu vou introduzir a noção então de word embeddings. Word embeddings. A ideia disso aqui é você transformar uma palavra, cada uma das palavras no seu texto, em um ponto, em um novo espaço transformado. Então esse embeddings, embarcar, significa isso, né? Levar do meu espaço original para um novo espaço, que a gente já viu que é basicamente isso que rede neural faz para a gente, mas de tal forma que palavras relacionadas se encontrem próximas uma da outra nesse novo espaço embarcado, tá? Então, para isso, vocês lembrando da aula anterior, vocês já devem imaginar que eu faço um seek-to-vec, né? Quando eu estou pensando em texto, né? Em sequência aí, tá? Para estimar qual que vai ser esse meu embed, ou seja, qual que é a função que vai me levar do espaço aqui que eu tenho W palavras, então isso aqui eu tenho que definir um tamanho de dicionário, tá? Para um espaço que eu também defino o espaço, né? O tamanho do espaço embarcado. Então, quantas dimensões eu vou ter nesse espaço embarcado? A ideia, né, especificando um pouco mais do que está escrito aqui em cima, é que palavras semanticamente similares têm que estar novas nos próximos passos. Parece redundante, né? Mas eu quis dizer para reforçar aqui o semanticamente. E no espaço transformável, também é desejável que a gente consiga fazer algumas operações aritméticas com as palavras. Por exemplo, né, usando as capitais que eu usei aí no slide anterior, eu posso fazer a operação desse tipo. A França, que é a capital, desculpa, que é o país, menos Paris, que é a sua capital. E aí eu somo Berlim. Então eu tiro aqui, né, a Paris e ponho Berlim. E vai dar alguma coisa bem próximo de Alemanha. Beleza? Então é algo nesse sentido aqui, tá? Então, se eu pegar o swimming, e aí o verbo no passado nadando, né? E o verbo no passado é nadei, nadou, e eu pego esse vetor aqui, se eu aplicar esse mesmo vetor aqui em walking, andando, eu vou chegar em andou, tá? Então, serve para verb tense, né? São flexões do verbo. Serve para masculino e feminino também. Então, por exemplo, se eu pegar o vetor aqui que me leva de rei para rainha, também é o mesmo vetor que me leva de homem para mulher, tá? É aproximado, é bem aproximado, tá? Bem aproximado no sentido que é uma aproximação boa, não que é uma aproximação acochambrada. E a mesma coisa, né? Se eu pegar o vetor de homem para rei e aplicar ele em mulher, vai cair em rainha e assim por diante, tá? Eu consigo fazer todo esse tipo de operação.
E aí tem todas as coisas aqui de country capital, né? Então, Espanha tem um vetor para Madrid que é parecido com o da Itália para Roma e assim por diante, tá? E aí com esses caras aqui, eu acho inclusive que todos esses exemplos são de um cara específico chamado Word2Vec. É um modelo específico, tá? E depois vocês procuram aí. Esse exemplo eu tenho certeza, eu lembro bem que é do Word2Vec, tá? Então de novo aqui Word2Vec. Isso aqui é questão de eu falar das palavras semanticamente parecidas, etc, né? Então Apple é uma palavra que é ambígua, né? Porque ela pode significar uma fruta, ou ela pode significar aquela marca, né? Então o que vai acontecer é que vai ter em duas dimensões, uma dimensão, etc. Vai ter um certo agrupamento no cantinho de cá, assim, ó, que vai ter várias frutas, né? Então sei lá, que vai ter lime, não sei o que mais, que eu posso escrever bem pequenininho. Não vou escrever strawberry, muito grande. E aqui do lado de cá, em algum subespaço aí, né, de características, de dimensões, desculpa, eu vou ter empresas de tecnologia. Então tem Microsoft, IBM, vou ter, sei lá, Google aqui, né, e assim por diante. E aí Apple vai ter algum lugar no meio, porque e de preferência equidistante, né, do cara mais próximo do grupo de cá e do cara mais próximo do grupo de lá. Isso aqui é interessante por vários motivos, né? Eu saber que Microsoft e IBM estão próximos vai me ajudar quando eu estiver criando um modelo, por exemplo, de classificação. Né? Aqui, se eu falei Microsoft em um e no outro falei IBM, etc., eu devo estar falando de tecnologia, mas tudo bem, as palavras estão próximas, né? Então provavelmente meu modelo vai conseguir lidar bem com isso. Como é que eu faço então word embeddings? De várias formas diferentes. Eu vou falar as duas que são pioneiras das famosas, né? Famosas pioneiras. Não necessariamente são as pioneiras, mas dentre as que ficaram muito famosas, elas são as primeiras. E elas são redes neurais. Então, a primeira que eu vou falar é o CBOW, é o Continuous Bag of Words. Basicamente, o que ela faz é o seguinte: eu pego um input que é uma sentença, eu defino uma janela para a direita e para a esquerda na minha sentença, e aí eu pego a palavra, né? Então eu tenho uma palavra aqui no tempo t, tá? No tempo, na observação t, lembra de série temporal, né? Mas tudo bem, na posição t. Então eu pego nesse exemplo aqui 2 para lá, 2 para cá, parece passinho de dança de aula de dança de salão. E aí eu tento fazer o seguinte, né? Eu faço uma soma, né? Eu agrego elas de algum jeito. Aqui no meio eu vou ter uma rede neural que pode ser simplesmente uma camada densa aqui, né? Então todo mundo liga aqui nos meus neurônios. E aí na saída eu vou ter uma outra camada densa, eu vou colocar uma outra RNA aqui. RNA, mas não tem nada de profundo aqui, tá? Então eu vou colocar uma outra RNA aqui e ela tem que predizer para mim a palavra que vai estar aqui, ó. Então o que eu estou fazendo para montar esse embedding é para cada palavra, eu estou pegando duas palavras antes, duas palavras depois, jogando elas concatenadas numa rede neural, e aí eu tenho que tentar predizer que palavra é essa que eu omiti. Legal, né? É uma tarefa interessante, mas o que eu faço com isso? O que eu faço com isso é que eu pego esse cara que está aqui, ó, e uso ele como meu embedding. Então, a dimensão daqui, o número de neurônios que está aqui, é exatamente aquela dimensão do meu embedding que eu chamei de E, alguns slides para trás, né, que eu falei que você leva para os reais em E dimensões. Para ficar um pouco mais claro, né, porque aquilo são palavras, mas o que são palavras? Como é que eu represento isso? Eu represento por vetores. Então, no fim das contas, o word embedding aqui é de sequência de vetores para para um vec aqui, né? Então isso aqui vai fazer para mim um seq to vec. Beleza. E aqui, então, de novo, essa aqui é aquela minha camada oculta, né? Então minha hidden layer aqui, ó. Mas eu estava falando como é que eu represento a palavra. Então, eu tenho que definir um tamanho de dicionário. Nesse caso, eu defini um dicionário de tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, então, cada palavra é representada por um aqui, na posição a qual ela representa, e 0 em todas as outras posições de um vetor. E aí, nesse meu dicionário, então, as palavras são a, cat, dog, mouse, cats e eats. Então, quando eu tenho uma frase que é a, cat, catches, a rat, ou a mouse,
Então, a minha sequência seria esse vetorzinho aqui, para o A, e ele se repete aqui. Então, cat. Esse vetor aqui estava representado lá no começo, tá? Lá na minha frase, né? Só que eu removi ele. Então, aquele seria o cara do tempo T aqui, ó, na anotação do slide anterior. Eu removi ele e é ele que eu estou tentando predizer. Então, meu objetivo é isso, eu pegar as duas palavras anteriores, as duas próximas palavras, dar uma concatenada, jogar aqui, fazer uma rede neural aqui, uma camada oculta, e aí uma outra camada aqui de output, esse tamanho aqui no caso é 6, tenho 6 neurônios, e o meu objetivo é minimizar o erro para esse tipo de representação aqui. Uma outra vantagem de eu usar essas representações aqui, binárias, né, é que eu posso representar a não palavra, quer dizer, eu posso representar uma palavra que não está no meu dicionário como 00000, ou a não palavra. Então, para representar o way, ele vai aparecer duas vezes num negócio desse aqui do Symbol, né? Então ele vai aparecer com dois vetores zerados antes, porque tem nada, e dois vetores depois que é catches. A mesma coisa, né, vale para esse A aqui, né? Esse A aqui, ele vai ter antes o catches e esse cat, e depois ele vai ter mouse, ele vai ter mouse e um vetor zerado, porque a frase acabou ali. Aqui já dá para perceber o seguinte, para cada sentença pequena já tem um monte de exemplo, né? E esse cara, ainda bem que ele é pequenininho, porque ele já demora para treinar. E idealmente eu tenho um corpus enorme para treinar isso aqui, para tentar deixar esse cara o mais geral possível. Ter um corpus enorme, tentar deixar o mais geral possível, significa que o tamanho desses meus vetores de input aqui, que é o tamanho do meu dicionário, também vai ser muito grande, né? Então, apesar de ser uma camada só aqui, ó, o tamanho dela, né, em número de neurônios, ela em si até que é pequena, mas o número de inputs aqui vai ser enorme. Essa saída vai ser enorme, tá? Então, assim, quanto menor meu dicionário, mais fácil, porque é aquela coisa de classe, né? Quanto menos classe eu tenho, mais fácil é o meu problema, geralmente. Não é simples assim, tá? Mas esse é um dos pontos. Quando eu tenho muita classe, eu tenho que ter muito exemplo para representar. Então, beleza. É isso que vai acontecer aqui. O meu treinamento de um Symbol, de um Word2Vec, um Word Embedding qualquer, ele é bastante extensivo. Bom, prometi para vocês que eu ia mostrar um outro cara famoso, que é o Skipgram. O Skipgram é uma ideia, diria que ao contrário do Symbol. A ideia aqui é quando você tem uma palavra, o que você tem que tentar predizer são as duas palavras anteriores e as duas palavras seguintes. Esses dois aqui sou eu que estou pondo, né? Isso aqui é um parâmetro, mas dois aí é o comum, pelo menos em exemplos. E aí a mesma coisa, né? Você tem uma camada escondida aqui no meio. Então tá aqui, né? É um outro desenho ainda diferente daquele. Tem um detalhe importante que eu não estou colocando fontes aqui, porque essas figuras aparecem em tantos lugares diferentes, é difícil saber quem foi o primeiro, tá? Mas aqui, de novo, é só para mostrar a mesma coisa, né? Aqui um pouquinho mais detalhado do que o do Symbol. Então eu tenho lá o meu input vector, tenho aquela minha camada oculta aqui, que são esses neurônios aqui. No caso desse exemplo, eu falei, eu quero que minha dimensão seja 300. Né? Então eu quero ter um word embedding com 300 dimensões. Cada palavra, então, vai ser representada por 300 valores. Esse que é o ponto. E aí meu output aqui é do tamanho do meu dicionário. Então vamos lá, vamos fazer observações aí para a gente tentar fechar esse pedacinho. Primeira coisa, eu fiz um aprendizado que o pessoal tem chamado de autossupervisionado. Existem alguns casos aí que existe uma certa briga na literatura, a gente fala que é não supervisionado, porque você não teve uma supervisão de fato, você não foi lá, pegou um ser humano, rotulou aquele exemplo e aí você usou isso no seu aprendizado. Não, você usou o próprio exemplo, alguma coisa que estava ali dentro dele, para você criar o seu rótulo, tá? Então, essas coisas, elas são ditas fazerem fake tasks. Então, essa coisa de predizer, dado 4 palavras aí, predizer qual está no meio, né, é uma tarefa falsa. Você não precisava predizer, porque ela já existe ali. Ou predizer o próximo valor, a próxima palavra, também é uma tarefa falsa, tá? Então, assim, você tem uma supervisão ali que é feita pelo próprio exemplo. Então, isso aqui é bem poderoso, porque para treinar um Word2Vec, um Word Embedding da vida, você pode pegar todos os textos da internet e usar, se você tiver recurso computacional suficiente para treinar aquela sua rede neural.
Uma outra nota que eu queria fazer aqui é como que eu faço para usar isso com classificação. Ora, se eu tenho uma sequência, certo? Então as minhas palavras, as minhas sentenças, etc., elas são sequências. E agora elas são vetores multidimensionais. Então eu tenho sequência de vetores, esses vetores estão no espaço de R, tamanho do meu embedding, e eu posso simplesmente tratar isso como se... Simplesmente é modo de dizer, hein? Que fique bem claro. Como se fosse séries temporais em E-dimensões. Então, uma série temporal multivariada, né, com E variáveis. Isso significa que eu posso usar algoritmos pensados para séries temporais. O que significa que eu posso usar LSTM, por exemplo. Eu posso usar eu posso usar um DCNN, né? Eu não falei isso na aula de séries temporais, mas eu posso fazer isso. E funciona bem em alguns casos. Uma outra coisa que eu posso fazer com isso, na verdade, é muito a ideia disso aqui, é usar esses modelos de linguagem, esses embeddings pré-treinados, tá? Raramente a gente vai treinar esse cara do zero, porque tem um alto custo computacional. Mas geralmente a gente pode contar que tem alguém que fez isso para a gente. No caso aqui da língua portuguesa, o NILC, né, que é o Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional, aqui em São Carlos, que tem gente da USP e da UFSCar, esse grupo aqui criou, né, vários word embeddings aí. Eles são mais para linguagens formais, né? O pessoal pega texto da Wikipedia, reportagem, esse tipo de coisa. Beleza? Então isso aqui para o português. Falando nisso, né, eu posso ter word embed para cada uma das línguas existentes no mundo. Ou eu posso ter word embeds que são multilingües, tá? Então eu tenho modelos de linguagem multilingüe para tudo quanto é lado aí. Beleza? Como que eu faço isso? Eu treino junto. Word embedding não é muito... Tem, tá? Mas nem é tão famoso assim quanto que eu vou falar mais pra frente. Uma outra coisa que eu já meio que adiantei aqui, eu falei, esses caras aqui são uma linguagem mais formal, né? Texto mesmo, escrito em linguagem um pouco mais formal, etc. Isso aqui é importante pelo seguinte, né? Geralmente, para você usar uma embedding, é importante que ela tenha sido treinada, ou pelo menos tunada, no domínio específico. Então, quando eu digo domínio específico, eu digo tanto, por exemplo, se eu vou colocar em textos de notícias só de esporte, ou em textos de notícia só de economia, para fazer alguma tarefa. Apesar deles terem uma linguagem formal similar, os termos são diferentes, as probabilidades são diferentes. Então lembra que eu estou trabalhando com modelo de linguagem, como disse lá o livro do Russell, eu estou pensando em probabilidades, né? E as probabilidades são diferentes nesses domínios diferentes. Outra coisa também é que fica muito difícil eu usar um word embedding treinado com notícias para fazer alguma coisa com tweets. A linguagem usada é muito diferente, né? Então, idealmente, eu posso até usar, de novo, né, um modelo pré-treinado lá em notícias para tweet, desde que eu faça pelo menos um fine tuning. E aí eu poderia entrar assim, num lugar aqui que eu não ia sair nunca mais, eu ia ficar falando de vários modelos de linguagem. Existem muitas coisas aqui. Se você for no YouTube procurar por modelo de linguagem, você vai ver muito falar sobre o GPT, eu não coloquei como exemplo ali, mas não vem muito ao caso aqui agora. Se você ler o artigo do que eu vou falar depois, que é o BERT eu vou falar, tá? Lá ele tem figuras comparando eles dois, não é muito diferente, mas o GPT ele é mais voltado para a geração de texto. E eu não vou entrar nesse ponto aqui não. Mas beleza, o que eu vou sugerir para vocês, né, além das coisas que eu vou mostrar mais para frente, é o Glove e o Elmo, tá? O Elmo é do Google e eu vou pular, mas eu acho que vale a pena passar bem rapidinho nele, só para mostrar uma coisa específica. Isso aqui é o Elmo, tá? Não vem muito ao caso, o que importa mais é o seguinte, veja que eu tenho duas camadas de LSTM, beleza, a gente sabe o que é uma LSTM, só que mais do que isso, eu tenho dois bloquinhos de LSTM que parece que eu tô com flechinhas pro lado errado aqui, né? Não é nem esse o ponto. Isso aqui é uma LSTM bidirecional, duas camadas de LSTM bidirecional. O que eu estou fazendo aqui, ao invés de olhar simplesmente esse sentido,
Eu quero aproveitar que eu tenho já a minha sentença para treinar o meu embedding para usar depois, né? Eu posso olhar do futuro para o passado. Isso aqui é importante em várias aplicações. Então, por exemplo, quando eu mudo de língua e eu estou fazendo um tradutor, né? Então as gramáticas são diferentes, as palavras aparecem em ordens diferentes. Ou tem o exemplo que eu falei que eu ia usar e vou usar de novo. O cachorro mordeu o menino mordeu o cachorro, muda o sentido estar na frente e atrás, tá? Então eu posso fazer isso. Eu posso tentar predizer coisas para frente e para trás, e isso me dá um pouco mais de contexto sobre a minha palavra. O contexto é importante. Para eu seguir com o que eu quero falar, eu tenho que passar por alguns outros conceitos que eu não passei. Primeira coisa de arquiteturas encoder-decoder. Eu vou citar primeiro o autoencoder como exemplo. O autoencoder, ele é mais interessante de ver, não aqui, eu estou falando em texto, né? Ele é mais interessante de ver em imagem. Então imagina que eu tenho lá o meu minist e eu tenho um 9, tá? O que eu vou fazer é uma arquitetura que eu tenho alguma coisa grande aqui, pode ser convolucional, tá? Pode ser, e aí seria um CAI, né? Que é o Convolutional Autoencoder. O autoencoder padrão são densas, né? São completamente conectadas. Não importa. A ideia só é que você tenha uma camada com um número alto de neurônios ou de células convolucionais ou alguma coisa assim. Você vai diminuindo isso aqui. E aí você diminui até que você chega aqui numa representação bem pequenininha, tá? Uma dimensão latente, ou então você pode falar que é uma representação codificada. Calma lá. Como é que eu chego nessa codificada? Eu tenho uma segunda parte da minha rede neural que ela espelha a primeira. Então aqui, ó, eu vou aumentando de novo. Então eu falei para vocês de max pooling, mas que são downsamples, você também tem upsamplings, tá? E aí, o que que eu faço, né? O que que tem a ver essa rede? O que que eu tento fazer aqui no final? Eu tento reconstruir aquela minha imagem da entrada. Então, meu esperado é que eu tenha ela reconstruída. Sempre vai ser uma coisa meio diferente. Por exemplo, aqui parece mais um G do que um 9 e aqui não dá para saber qual dos dois que é. Era para ser um 9. O ponto é, esse pedacinho da rede aqui, ó, eu chamo de encoder, porque eu estou levando o meu dado original para uma dimensão latente pequena, e aí, esse cara aqui eu chamo de decoder, porque eu estou levando isso aqui de volta para algum lugar. Nesse caso, o decoder está levando eu para alguma coisa que era para copiar a entrada. Autoencoder é interessante pra caramba, vale a pena vocês darem uma olhada. Se você mudar um pouquinho as coisas, né, você pode, por exemplo, criar um denoiser, você tirar ruído. Como é que você faz isso? Você coloca um ruído aleatório na sua imagem de entrada e tenta reconstruí-la sem ruído. A sua rede neural ela vai aprender a jogar fora o ruído no meio do processo. Existe uma outra coisa chamada Variational Autoencoder, que você tem umas distribuições de probabilidade aqui na dimensão latente, etc., que você pode usar para criar imagens. Então, pode usar, por exemplo, para fazer os data augmentation, tá? Ou não, para criar imagens que não existem. É bem interessante, tá? A Autoencoder não faz parte aqui desse curso. Faria se fosse presencial, provavelmente, que teria mais tempo, mas não vai ter, eu recomendaria vocês olharem. O importante nessa aula é entender essa questão do que é um encoder e um decoder. Existe um outro contexto que eu posso usar coisas como encoders e decoders, que é um seek-to-seek, quando duas sequências têm tamanhos diferentes e eu não sei a diferença desse tamanho, né? Então, se eu estivesse fazendo um seek-to-seek do jeito que eu mostrei na outra aula, eu ia ter algo desse tipo aqui, né? Eu ia lá até sei lá qual que é o tamanho. Se eu estou fazendo o forecasting, lembra? Eu vou ter uma saída para cada um aqui, ó. Um H aqui, outro H aqui. Ó, beleza, né? Eu querendo fazer rápido aqui, saindo cada coisa bonita. Minha letra já é linda. Imagina assim, né? Beleza, até aqui tava ok. O problema é quando eu tenho sequências de tamanhos diferentes. Se eu sei qual que é o tamanho da minha entrada e qual que é o tamanho da minha saída, por exemplo, eu quero uma saída com duas, três, vai. O tamanho da minha saída é 3. Eu pego só as três últimas saídas aqui, ó. Isso aqui funciona, tá?
eu posso pegar só as 3 últimas saídas aqui. Então, lembrando sempre que aqui tem as entradas, né? Então, tem x1, x2, x3, tá? Mas isso não é assunto dessa aula. Então, o problema acontece quando eu não sei o tamanho da minha saída. Eu coloquei como exemplo tradução aqui, mas é um exemplo só, tá? Porque tradução é legal o seguinte, se eu estou traduzindo do inglês para o alemão, não significa que eu vou fazer palavra por palavra. Eu pego uma palavra do inglês, traduzo para o alemão, outra palavra do inglês, traduzo para o alemão, outra palavra do inglês, traduzo para o alemão. Não, não é assim que funciona, né? Na verdade, as frases não necessariamente vão ter o mesmo tamanho pensando em número de tokens. Pode ser que a do alemão saia maior. Na verdade, acho que não, porque o alemão gruda as palavras, né? Geralmente o alemão vai sair menor. Mas pode ser que saia maior, né? Pode ser que tem duas línguas que fiquem alternando. Então, às vezes sai maior, às vezes sai menor a minha frase. Eu acho que em português e inglês isso já acontece. Então, o que vai acontecer aqui é que eu vou ter que mandar todos esses outputs aqui para uma dimensão latente. E essa dimensão latente vai gerar a minha outra sequência, que é a sequência de output. Então aqui eu tenho os meus inputs, que eu sei quais são, e os meus outputs eu vou gerar ele a partir de uma camada latente aqui, né? Isso serve para várias coisas, apesar de você colocar tradução, serve, por exemplo, para eu sumarizar texto, que eu já dei exemplo no Seek2Seek, né? Então eu tenho um texto grande e quero transformar ele numa manchete, uma notícia, uma manchete, alguma coisa assim. Então eu não sei qual que vai ser o tamanho da minha manchete, né? Então o que eu faço é isso, eu faço uma arquitetura dessas encoder-decoder. Eu encodo ela aqui e decodo ela lá. E eu falei agora para vocês que contexto é importante, guardem isso, contexto é muito importante. Por exemplo, para tirar ambiguidades, né? E também aquela questão que eu falei da ordem, importar e tudo mais. Por isso, existem alguns encoders que eles são posicionais. Como assim, né? Dependendo, então eu tenho o Word Vector dele, né? Onde eu estou com a minha coisinha aqui. Eu tenho o Word Vector dele. Que beleza, a gente já sabe mais ou menos como é que eu posso fazer isso aqui. Só que eu também tenho um encoding que eu gero na mão aqui. Isso aqui não necessariamente precisa ser aprendido, né? Se vocês entrarem, inclusive, nesse link, ele dá um exemplo lá de você fazer isso com senoides, tá? E aí ele tem um embedding aqui desculpa, ele tem um encoding, né? Posicional. Então, ele junta isso aqui de algum jeito. Isso aqui tá uma soma, mas vocês vão ver que não é, só um exemplo ilustrativo, né? Não são somas. Então, isso aqui é algum merge, que pode ser uma multiplicação, multiplicado por um peso, alguma coisa nesse sentido. Mas ele faz uma operação entre o word vector aqui e o positional encoding para me dar um embedding com o contexto. Então esse the aqui, ele pode estar no começo, pode estar no meio da frase, etc. Ele vai ter importâncias diferentes. Pode até ser que tenha significados diferentes, mas pelo menos importâncias diferentes pensando na gramática, na sintaxe. Mais um conceito, porque eu estou juntando conceitos agora, né? Eu devia ter preparado vocês para uma cusparada de conceitos aí. Mas a ideia é chegar num conceito só que junta tudo isso, né? Então a gente está tentando, assim como foi feito no curso inteiro, a gente está tentando construir conhecimento, né? Eu sempre uso coisas das aulas anteriores por causa disso. Então, mais um conceito aí, é o conceito de atenção. Mais especificamente, atenção múltipla ou multicabeças de atenção. Mas o que é isso? Atenção é bem isso mesmo. Eu quero saber onde eu tenho que focar em cada momento do meu texto aqui no caso, né? Atenção é muito comum em imagem, então eu quero saber onde eu tenho que focar para cada uma das classes, alguma coisa nesse sentido. Tá, vamos focar aqui no texto. Nesse caso, né, eu quero fazer o seguinte, para cada palavra do input, eu quero ver a atenção dessa palavra aqui na frase, no sentido de quais palavras são mais relevantes nessa sentença em relação à minha palavra aqui da entrada, né? Então o the, ele ativa bem o próprio o, né? E ele ativa um pouquinho o gato, quer dizer, então o gato está um pouco relacionado com o, não necessariamente só aqui, mas em outras frases, tá?
E aí gato, logicamente, vai ativar mais o gato, is ele vai ativar mais o is, black vai ativar mais o black, só que ele também acaba ativando um pouco mais o gato aqui. Então, quando eu entro com a palavra black, ele tem que dar atenção para o black, mas por algum motivo ali no treinamento, que gato e preto apareceram juntos em exemplos que me discriminaram bem ali a classe, por exemplo, né? O meu vetor aqui ele vai dar um pouquinho mais de atenção para gato, quando a palavra preta entra aqui nessa frase. Mais um conceitinho que também é de atenção aí, né? Mas é um masked input, é uma atenção que eu vou crescendo aí. Esse masked aqui é interessante já falar, mas basicamente ele faz o seguinte, na primeira palavra, ele coloca uma máscara, não vou nem fazer isso, né? Ele coloca uma máscara nas outras palavras, ele coloca um colchete X, por exemplo, tá? Isso aqui vai falar ali pro meu código que eu não tenho que olhar para essas palavras. Então minha atenção vai ficar concentrada completamente no le. Esse aqui é o gato é preto em francês. Eu não vou me arriscar a falar francês aqui não, passar vergonha. Mas aqui, né, o chat noir, na próxima eu posso ter atenção no le, no chat, depois eu posso ter le chat e depois posso ter atenção no le chat e noir. E aí eu junto tudo isso e mais algumas coisas e faço o tal do transformer. Transformer é uma baita de uma cabeçona de atenção com outras coisas. Na verdade é mais do que isso, tá? Então eu tenho positional encoding aqui para o meu input, eu tenho cabeça de atenção, eu tenho umas skip connections aqui, que é um negócio que eu nem ensinei, mas basicamente eu pego a entrada daqui, passo aqui, transformo, mas eu concateno com ela de algum jeito na próxima camada, isso é uma skip connection, e aí eu faço mais uma redinha feed forward aqui, blá 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 blá. E o ponto é que eu tenho esse negócio aqui que é um transformer, beleza? Quero saber mais sobre transformers, mais do que simplesmente falar assim, é a junção dessas coisas que eu venho falando, né? Tudo bem, você vem nesse artigo aqui, que ele é um artigo muitíssimo importante na história recente da computação, que é um artigo com um título que eu acho ótimo, que é Attention is all you need. Aqui tem uma destrinchada ali, né? Em como é que eu falo, beleza, como é que funciona a atenção, né? A atenção funciona assim, né? Então, de novo, se você quer saber um pouquinho melhor sobre como funciona isso aqui, eu estou falando devagar para você ir dando uma olhada, né? Então aqui eu dei um zoom aqui, e aqui um zoom aqui, né? Então vai lá no artigo do Attention is all you need. Eu falei, a gente chegou onde eu queria, que é o tal do BERT, ou BERT, ou Bertão das Massas. Esse cara aqui está muito famoso, esse cara tem sido muito utilizado em diversas tarefas de processamento de língua natural. Volta no meu disclaimer no começo da aula, tá? Não é tudo, isso aqui não é aprendizado, não é processamento de língua natural, tá? Mas várias tarefas de processamento de língua natural estão sendo bem sucedidas com a utilização do BERT como um modelo de linguagem ali no meio. Então, por que eu coloquei esses caras da Vila Sésamo, né? Porque o Elmo tava lá no Elmo, e aquele boneco chama Elmo, e esse aqui chama Bert. Beleza? E os dois caras são do Google e eles conseguiram fazer a piada 2 vezes. Aí. Acho isso ótimo. Mas beleza, o que é o BERT? Basicamente é um montão de transformers empilhados e bidirecional. Então, tá vendo? Essa célula aqui, ó, é um transformer, isso aqui é um transformer, TRM é transformer, tá? E aí eu empilho vários transformers, não é só isso aqui não, tá? É um pouco maior do que isso aqui. Na verdade tem tamanhos diferentes, assim como o VGG tinha o 19, o 16, etc. O BERT também tem o BERT Base e o BERT Large, que são basicamente modelos que têm o número de camadas diferentes, tá? Mas todos eles são bidirecionais, olha só. Então o E2 ele entra lá para frente, o N ele entra para cá e tal, e aí o transformer também vai para lá e para cá. É bidirecional, tá? Então todo mundo vai para todo mundo ali. Inclusive eu falei para vocês, os modelos GPT são como se fossem os BERTs, só que eles não são bidirecionais. Então o E1 entra aqui no primeiro transformer, no segundo, terceiro até o último. O E2 entra no segundo transformer, no terceiro e até o último. E o último entra só no último mesmo, tá? Mas tudo bem, não é o foco. Beleza. E aí o que eu faço com aquilo lá que estava no slide anterior? Volta. Esse cara aqui
eu treino ele também de forma autossupervisionada. Depois eu vou falar para vocês quais são as fake tasks que o Bert usou, tá? Mas o ponto é que isso aqui, ó, olha só, volta pro Transformer. Isso aqui é um trambolhão, né? Isso aqui tem um monte de coisa acontecendo. E no Bert eu empilho isso. E eu coloco um monte de Transformer em paralelo. E eu faço isso em sequência. E essas sequências são grandes, porque aqui são palavras, né? São tokens. E os tokens têm aquela representação bem esparsa que eu mostrei antes. Esse cara é muito custoso e isso é uma desvantagem, tá? Eu já estou adiantando isso, nem falei como é que você usa ele, mas é que tem uma hype muito grande no BERT, porque de fato ele consegue fazer coisas extraordinárias e tem tarefas que ele está conseguindo ser muito bem sucedido, mas tem um custo, né? Então dá-lhe GPU e aí você consegue usar o BERT. Esse cara foi treinado lá naquelas fazendas de cluster do Google, tá? Não é nada que você treinaria no seu notebook aí só porque ele tem uma NVIDIA. Beleza, e aí o que eu faço com isso? Bom, eu faço como eu estava falando para vocês antes, né? Ele é um modelinho de linguagem, então eu posso usar ele aqui, ele é pré-treinado, posso colocar a minha entrada, inclusive existem formas diferentes de você colocar a sua entrada. Eu cortei a imagem aqui, acabou cortando um single, ó, que é um G. É um 9, né, segundo uns slides para trás. E beleza, e aí, por exemplo, eu posso pegar esse último neurônio aqui, ó, e falar, isso aqui, o que está saindo aqui é meu class label. E aí eu vou tunar, né? Vou fazer um fine tuning, que eu posso, a mesma coisa, eu posso pegar a última camada e posso deixar os pesos dela serem atualizados, eu posso congelar esse cara aqui inteiro, né? Então eu vou ter só uma entrada, vou usar ele meio caixa preta, e aí eu vou ter uma saída aqui. Precisa ser direto aqui o class label? Não. Eu posso sair isso aqui, por exemplo, para uma outra rede, né? Uma completamente conectada aqui, que vai, sei lá, fazer coisas diferentes aqui, tá bom? Até que ele chega lá no meu final. Eu posso usar isso dessa forma. Posso usar isso aqui como sequência? Posso, né? Tem todos esses transformers aqui. Eu posso usar a saída deles para fazer, por exemplo, sumarização. Posso pegar só alguns desses transformers aqui, tá? Posso fazer... Tem um próximo slide para isso. Então, espera um pouquinho que eu volto nesse assunto. Primeiro deixa eu falar, então, o treinamento, discussão não supervisionado ou autossupervisionado. Eu prefiro o autossupervisionado. Ele usa duas coisas. Primeiro é o Masked Language Model, que é muito parecido com o que eu falei lá do Cibol. Então, ele tem o token A, né? Deixa eu usar a mesma letra que ele usa. Depende. Cada slide eu usei uma coisa, né? No último era toque. Antes era E porque era o embedding, tá? O embedding é aquele 01, né? Então ele tem o token 1, ele tem o token 2, vou usar T. Ele tem o token 3, tem o token 4 e assim por diante. O Masked Language Model, o que ele faz? Ele faz uma máscara aqui, ele põe X isso aqui no input, e no output ele tenta predizer o que era T3, beleza? Ele também faz algumas coisas de trocar T3 por uma palavra aleatória lá, TX. Esse X aqui foi escolhido aleatoriamente, tá? Ele também pode fazer isso. Uma outra coisa é o Next Sentence Prediction. Como o nome já diz, você já deve ter imaginado, então eu tenho lá uma sentença, T1, T2, T3, T4 e T5. Eu removo esse T5, passo esse cara no BERT e tento predizer o meu T5, vira um T5 chapéu, né? E ele tem que ser a mesma palavra que o T5. Então, existem outras fake tasks aí pro BERT, mas ele foi treinado originalmente com essas duas aí. E, como eu disse, ele pode ser usado em várias tarefas, né? Então, reconhecimento de entidade nomeada é uma tarefa de PLN. Vou entrar? Detalhe, não vou, tá? Mas aqui você reconhece entidades nomeadas na sua sentença. Então, um exemplo, né, recente, trabalhando com e-commerce, por exemplo, né? Você pode reconhecer lá a Samsung Galaxy, fazendo propaganda aqui da Samsung, né? Devia ter pego o LG que fechou, né? Então, Samsung Galaxy, eu vou falar um mais antigo para fazer menos propaganda. Um J8, e ele tem 32 GB, né? Essa tarefa aqui, ela quer dizer para mim que isso aqui é uma marca, isso aqui é um modelo. Na verdade, ele pode dizer que esse bigrama aqui é um modelo, tá?
e isso aqui é memória. Tudo com M, foi sem querer. Beleza, o reconhecimento de identidade nomeada é isso. Eu posso levar isso para uma notícia e falar, reconhecer que tal palavra é uma pessoa, tal palavra é um lugar, tem palavra que não é nada nomeado e assim por diante, tá? Eu posso também pensar em similaridade. Então, por exemplo, se eu quiser agrupar textos, seria interessante eu ter similaridade entre os textos. E aí eu consigo fazer isso usando os embeddings aí, tá? Existe um cara que, se você quiser usar isso, chama Bert Score. Então, sugiro. É uma boa ideia. Posso fazer tradução e outras seek-to-seek, né? Então, tradução eu falei que era seek-to-seek, dei um exemplo aqui, mas eu dei outro exemplo que é sumarização. Posso fazer isso também. São tantas e tantas que não dá para ficar listando aqui, tá? Como é que eu faço tudo isso? Depende de como eu coloco a entrada e como eu coloco a saída. Se eu estiver usando o BERT como um modelo caixa preta. É importante também frisar que para o BERT eu também tenho questão de línguas. Então eu tenho o BERT para inglês original, né? Eu tenho o BERT para um montão de língua aí. Tenho o BERT para português que chamaram de Bertimbal. E eu acho que eles perderam a oportunidade. É um pessoal da Unicamp que fez. É muito bom esse modelo, tá? Não estou falando mal, não, estou brincando, mas eu acho que eles perderam a oportunidade de chamar ele de Bertão das Massas. Podia ser só Bertão mesmo e tava tudo certo, assim, ó. E eu tenho o modelo multilingüe. Multilingüe é bom em várias ocasiões aí, né? Quando você, por exemplo, não sabe a língua com qual você está trabalhando, vai lá. Ou quando você tem realmente textos em línguas diferentes. Por exemplo, letra de música. Você vai lá no Vagalume, faz um crawler, pega um monte de letra de música, e ela pode estar em espanhol, pode estar em português, pode estar em japonês, pode estar em coreano, que está muito em alta a música coreana, e assim por diante, né? Então, se você usar um multilingüe, seu problema está meio que resolvido aí. Bom, como é que implementa esses caras? Não implementa não, não vale a pena e não adianta você implementar porque você não treinou, você teria que pegar um pré-treinado. Então é bom você achar esses caras com implementações prontas e pesos já definidos. Você pode usar o Simple Transformers, você pode usar Transformers do Hugging Face, você pode usar Transformers do blá blá blá, ou Transformers do blá blá. Se você procurar por Transformers no GitHub, você vai achar coisas bem interessantes, mas vai nesse cara aqui, ó. Esse cara aqui, como o nome já diz, é bem simples de se usar. E é isso. Esse It's over, it's finally over é porque a gente vai parar de falar de redes neurais. Significa que o curso de aprendizado de máquina 2 para aqui. Tem coisa que eu gostaria de ter falado mais? Tem. Então eu não vou colocar necessariamente nessa playlist, mas vai ter mais coisas de aprendizado de máquina no meu canal de vez em quando e algumas delas vão estar lá muito em breve. Então segue aí. Tchau.